é benigno. Quem esteve aqui nos 2 domingos passados, ouviram sobre o amor sofredor, paciente e benigno. Agora hoje, na revista e corrigida a linguagem que estou lendo, diz assim: o amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. O amor não se ensoberbece. Algumas versões fala que o amor não arde em ciúmes. Na verdade, apenas 2 versões fala de ciúmes ao traduzir essa palavra para o português, mas as demais versões bíblicas falam de inveja. E hoje o tema é: o amor não é invejoso. Quem quer entrar nessa? Quer receber uma palavra de Deus sobre isso hoje? Está disposto? Tem certeza? Pergunta para o irmão que está do seu lado: está disposto a ser ministrado sobre inveja hoje? Vira para quem está atrás: está disposto a ser ministrado hoje, meu irmão? Hoje Deus vai remover todo o espírito de inveja do nosso coração. Deus hoje vai quebrar toda a fortaleza de inveja da nossa alma. Quem aqui já viu falar no mal-olhado? Já, São Paulo? Quem aqui já ouviu falar no olho gordo? Sim ou não? Quem já ouviu falar? O que é o mal-olhado, como diz no interior da nossa nação? O que é o olho gordo? É o olhar de inveja. E tem muita gente bloqueada por causa do mal-olhado, por causa do olho gordo. E hoje Deus vai libertar suas emoções, e você vai ser um homem livre, uma mulher livre, para conquistar em nome de Jesus. Quem quer libertação hoje à noite? Levante a mão e manifeste na presença dele com aplausos, dizendo: Senhor, hoje eu saio daqui livre. Quem vai sair daqui hoje livre? Vamos ler um texto aí a mais? Olha o que a Bíblia fala sobre esse negócio. O que é a inveja? Olha para mim aqui. A inveja é um sentimento de tristeza perante o que o outro tem e a própria pessoa não tem. Ou seja, com a sua aparência, com seus relacionamentos. Aí você começa a olhar para os outros e a denunciar a sua própria incompetência. O que é a inveja? A inveja é o indivíduo que não se alegra com a alegria dos outros. É alguém que não celebra quando alguém teve êxito em alguma área. É alguém que não glorifica a Deus pela sabedoria de alguém. Ele tem um pesar por causa da conquista dos outros. Isso que acontece? Bloqueia o indivíduo e bloqueia os que estão à sua volta. Mas essa noite é a noite de libertação, em nome de Jesus. Onde surgiu a inveja? Agora Tiago tem uma palavra, não tem? E vamos projetar a palavra de Tiago aí. Olha o que Tiago disse sobre inveja. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós, irmãos? Diz o Tiago. Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites? Ou seja, o egoísmo, só penso em mim mesmo. Dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? E ele continua dizendo: não. Ele não continua dizendo isso aí não. Acharam não? Então
Então tá bom, eu tenho aqui Tiago 4:1. Ele diz: porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites que em vossos membros guerreiam. O versículo 2, acharam? Diz assim: cobiçais e nada tendes. Tem gente cobiçando e não tem nada na vida. Aí ele vai e diz assim: sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Ou seja, ele está dizendo que a motivação, o motivo da minha oração é pela inveja. A força que me moveu foi a inveja de fulano, de ciclano. E aí eu começo a buscar em Deus estas coisas, mas com o coração invejoso. Isso é um pedir mal e não recebe. E aí o indivíduo entra em uma situação terrível, que ele vai desejando e não possui, desejando e não possui, e ele continua invejando e matando uns aos outros. Que esse sentimento saia do nosso coração hoje, em nome de Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Onde surgiu a inveja? A inveja surgiu com Lúcifer. Surgiu com Caim. O anjo caído que a gente conhece hoje como o diabo, como Satanás, como o demônio, como o capeta, o rabudo, o não sei mais o que. Ele tem vários apelidos nocivos, endemoniados. De onde surgiu? Ele era um anjo de luz. Ele era cheio de glória, ele era cheio de autoridade, ele era respeitado no seu ambiente, ele era o único da sua espécie, era o querubim, não era ele era o querubim. E por causa disso, ele não satisfeito com o que tinha, com o que possuía, com a glória, com a autoridade, essa insatisfação levou à cobiça do trono do Eterno, do Altíssimo, e ele partiu para usurpar o próprio trono do Altíssimo. E por esta razão, ele foi banido da presença de Deus e foi condenado ao inferno. Por que que Lúcifer foi condenado ao inferno? Onde começou a sua queda? No sentimento de inveja. Deus vai remover isso do nosso meio. Deus quer que esta igreja tenha êxito. Diga amém, pelo amor de Deus. Deus quer que os líderes de célula aqui tenham êxito. Deus quer que os empresários desta igreja tenham êxito, que os jovens tenham êxito, que os casamentos tenham êxito, que a criação dos seus filhos tenha êxito, e todo olhar de inveja vai ser lançado por terra hoje em nome de Jesus, e toda motivação errada será removida do nosso coração. Agora a inveja tem dois níveis de inveja. Uma é a inveja de quem prospera, de quem de modo honesto, trabalhador, de quem com fidelidade, com lealdade e honestidade constrói. Estas pessoas despertam inveja. Outro tipo de inveja é aquela inveja que nós temos dos que praticam mal, dos indivíduos que são ímpios, que abandonaram a Deus, que afastaram da presença de Deus e que fazem tudo o que deseja o seu coração. Esse é um tipo sórdido de inveja. Isso aí já é, meu irmão, o fundo do poço que o indivíduo está chegando no que diz respeito à inveja. Mas onde começou? Começou a inveja de quem prospera. Quer ver um homem invejoso? O Caim. O Abel, irmão dele. E eu estava pesquisando sobre inveja essa semana toda. Sabe onde nasce as invejas?
dentro dos relacionamentos mais íntimos, família, irmão um com o outro, marido e mulher, discipulador e discípulo, colegas de trabalho e vizinhança. Esse ambiente, ele é um ambiente perfeito para que a inveja seja despertada ali. O Caim, ele viveu junto com o irmão. O seu irmão cuidava de ovelhas e ele lavrava o campo. Um certo tempo o Abel foi levar oferta para Deus, e Abel tinha intimidade com Deus. O que Abel tinha? Caim falava com Deus, mas não era íntimo de Deus. Tem muita gente orando, falando com Deus, hora após hora, mas não tem intimidade com Deus. O homem precisa ser íntimo de Deus, ser aceito por Deus. Deus aceitou Abel e o Caim não foi aceito. E um dia Deus teve uma conversa com Caim, e eu falei dele domingo passado. Ele disse para o Caim: olha, se você procedesse corretamente. Tem um pessoal conversando aqui, se alguém pedir para que eles parassem aqui, eu não sei porque eles estão lá, deveriam estar aqui no culto. De repente está resolvendo alguma coisa, não é? Se tiver, não é hora de resolver aí atrás. Presta atenção aqui, por favor, para a gente não desconcentrar. Nós estamos falando de inveja entre dois irmãos. Deus disse para ele: se você procedesse bem. Qual foi o sentimento de Caim? Inveja. A inveja deu lugar ao homicídio, e esse homicídio teve o seu desfecho. Antes de Caim matar Abel, Deus falou para o Caim: o pecado está batendo na sua porta, você tem um coração invejoso, eu sei o que você está tramando por causa da inveja, mas você precisa dominar o pecado. Teve a conversa com Deus, foi lá, matou seu irmão e voltou a falar com Deus. E aí Deus pergunta: cadê teu irmão? Ele disse: eu não sei. Quer dizer que agora eu vou ter que cuidar do meu irmão? Por que ele matou? Por causa da inveja. E tem muita gente que vive ardendo de inveja, e esta inveja, ela vai ter as suas desembocaduras físicas em algum momento. Ela vai ardendo. O texto que Paulo diz assim: quem ama não vive ardendo de inveja pelo próximo, pelo irmão. Mas hoje todo esse espírito de inveja e de homicídio vai sair da nossa mente, do nosso coração, em nome de Jesus. E nós vamos alegrar com os irmãos que têm intimidade com Deus, com aqueles que ofertam a Deus, e Deus recebe ao indivíduo, ao homem, à mulher, e a sua oferta. Se você proceder bem, Deus também vai te receber e vai te aceitar. A Bíblia vai seguindo falando sobre Raquel. Quem já ouviu falar em Raquel? Não é essa Raquel. Que Deus tire dessa Raquel o que a gente vai falar de Raquel aqui hoje. Quem era Raquel? Bonita. Quando a Raquel passava, fechava o comércio. Parava, o rebanho parava. O dia que o Jacó bateu os olhos na Raquel, saiu coraçõezinhos. Apaixonou-se por Raquel. E aí ele disse assim: essa aqui vai ser a minha mulher. Quem era Raquel? Uma mulher que estava lá cuidando do rebanho, uma mulher que trabalhava, elegante, e uma mulher de Deus, uma pastora. Aí o Jacó chegou para o pai da Raquel e disse assim: olha, eu quero pagar o dote da Raquel. Quanto custa? Foram quantos anos de trabalho? 7. No dia do Jacó casar, ele mandou a Lia. A Lia já não fechava o comércio quando passava. Talvez a Lia precisasse de alguns retoques, no silicone, aqui e ali, na plástica, quem sabe alguma aula de etiqueta. A Liazinha, o Jacó empurrou, o Labão empurrou em Jacó a Lia. E
aí ele disse: meu Deus, eu casei com a Raquel, estou apaixonado pela Raquel, e mandou a Lia. Aí o pai disse assim: não, aqui você tem que casar com ela, se vira. Aí ele disse assim: mas eu quero Raquel. Aí o velhão falou assim: mais 7 anos. Será que o cara estava apaixonado? Sim ou não? Será que ele estava arriado pela Raquel? Será que isso não é uma prova de amor pela Raquel? 14 anos de trabalho pela Raquel, mas a Raquel era estéril. A Lia, tadinha, começou a ter filho. Deus teve misericórdia e tome filho na Lia. Nem significa toda mulher que tem filho por essa razão. Estou falando no caso da Lia. E aí, a Raquel, bonitona, que amada pelo Jacó, o marido dela amava, já tinha provado que amava, ela era mais bonita, era mais cobiçada, ela era a mulher do coração de Jacó. Mas um dia, no versículo 30, no capítulo 30 do Gênesis, que a gente vai projetar agora, está aqui. Vendo Raquel, que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã e disse a Jacó: olha que frase de inveja: dá-me filho, senão. Repete: dá-me filho, senão. Olha só, como é que uma mulher amada pelo marido, uma mulher bonita, trabalhadora, uma mulher desejada, uma mulher que Jacó escolheu para si, estava desejando morrer por causa de inveja da irmã. Essas palavras dão silêncio assim na igreja, que eu fico até com medo. Parece que eu estou sozinho aqui. Alguém fez uma canção que eu respeito, mas aquela canção não tem nada a ver com isso. A gente canta, tudo bem. Aliás, tem muitas canções que teologicamente não tem nada a ver. Algumas não têm nenhum prejuízo, outras têm prejuízo. Dá-me filhos, senão eu morro. O Jacó ficou irado. E disse: vai morrer de quê mesmo? De inveja. Ele disse assim: eu não sou Deus. O que eu tinha que fazer por você eu já fiz. Trabalhei 14 anos para você. Você acha que não rolou um momento tenso de casal? Ou foi aquela conversinha: meu amado, meu irmão, o negócio ficou tenso. Os passarinhos pararam de cantar, as ovelhas ficaram assim. Por quê? O que estava acontecendo? O pau estava quebrando entre Jacó e Raquel. Qual era o motivo? A inveja. Porque a gente quer tudo que a gente deseja, na hora que a gente deseja, e não se alegra com o que os outros têm. O que ela poderia ter? Um outro ângulo, um olhar diferente, dizendo assim: ô minha irmãzinha, que bem, pelo menos filhos Jesus está te dando. Deus está te dando filhos. Glória a Deus. Se ela celebrasse o nascimento de cada filho de Lia, Deus abriria a madre de Raquel. E Raquel teve problema que morreu de parto, do parto. Tem muita gente invejosa dentro da igreja. E a gente acha que pecado é só imoralidade sexual. Eu não bebo, não fumo, nem pito cachimbo. Não mato, nem roubo. Quem é que diz que pecado é só isso? Eu não vivo prostrando diante de imagens de escultura, mas às vezes vivo se prostrando diante de um sentimento de inveja. E que hoje Deus vai remover do nosso coração, em nome de Jesus. E você vai celebrar com cada conquista do seu irmão. Por isso que Paulo disse assim: chore com os que chorem, mas não deixa de se alegrar com os que se alegram. Olha só, meu irmão está multiplicando a célula. Uau, que fantástico. Olha que maravilha, comprou um carro novo, casou, que elegância, que vestido bonito que você está hoje. Eu às vezes, olha que vestido, amém, amada. Eu vi uma entrevista de uma gerente de loja de vestido
de mulher. Mas hoje o negócio está mudado, viu, irmãos? De vestidos e artigos femininos. Chegaram duas amigas elegantes, dizia a gerente, falando sobre o tema inveja. E ela disse: é muito comum aqui na minha loja. Chegou uma moça, duas moças, uma vestiu um vestido, aí a gerente disse assim: pensa que perfeição foi o vestido. E ela pergunta para a amiga: você viu como é que é mulher, trocadora e tal, né? O marido que vai tem que ter paciência, olha e vira e tal. Aí a amiga foi e disse assim: tá lindo. Tipo assim, nossa, que lindo, tá ótimo. Ficou bem, agora ficou bem. Certo é que ela desestimulou a colega que comprou o vestido. 3 dias depois ela entra na loja e pergunta: cadê aquele vestido? Comprou o vestido para si. Amiga, amicíssimas. Esse amicíssimas já é da primeira conta, mas amigas. Isso acontece dentro de igreja? Acontece. Acontece dentro de família? Acontece. E esse sentimento foi o sentimento que destronou Lúcifer. O pecado de Satanás foi a inveja, começou com a inveja, e ele tinha muito, Deus tinha dado a ele muito mais do que outros anjos. A prova disso, que a terça parte dos anjos batia continência para o Lúcifer, que ele trouxe junto com ele. Tal era a influência daquele querubim, mas Deus o baniu, e Deus quer banir não a nós da sua presença, mas a inveja que está em nosso coração, e hoje vai ser removida em nome de Jesus. Raquel casou com Jacó, e aí teve um filho. Como é que era o nome do filho de Raquel? Como é que era o nome dele? O que significa José? Deus acrescenta. Nasceu José, tanto que a Raquel queria, mas José nasceu debaixo de um manto de inveja. José nasceu em um momento em que a Raquel estava vivendo um período tenebroso nas suas emoções. Esse garoto, Deus o escolhe, e Deus dá sonhos a ele. Um dia ele conta o sonho para o seu pai. Tantos outros momentos, mas eu separei um aqui, que nós vamos projetar agora para você ver, quem está sem Bíblia. E você olhando aqui, a gente agiliza o processo. Gênesis 37:10. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste, menino? Porventura viremos eu, a tua mãe, teus irmãos inclinar perante ti? Seus irmãos, pois, o invejaram. O que aconteceu com os irmãos? Seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. Ele tinha quantos irmãos? Naquele momento, 10. Porque não tinha nascido ainda o Benjamim. 10 homens, 10 irmãos, que viu José nascendo. Porque quando José nasceu, Rúben já era adulto, já tinha filhos. Cuidava de ovelhas juntos, tomavam café juntos, almoçavam juntos, jantavam juntos. E estes 10 homens começaram a invejar o próprio irmão. A inveja deu lugar a um ódio mortal. Porque quando José vinha lá, ele dizia assim: está vindo o tal sonhador com deboche. O que eles podiam fazer? Uau, meu irmão, Deus vai te levantar nesta região. Você vai se tornar um rei nessa região. Você vai ser um príncipe. Eu quero estar do teu lado. Que bom que Deus te chamou. Tantos homens nesta região que poderiam ser chamados por Deus, mas Deus chamou logo quem? O filho de Jacó, José. Olha que maravilha, meu irmão está sendo chamado por Deus, ele vai governar sobre esta região, será um homem tremendo de Deus. Não, não foi esse o sentimento. Não, eu quero matar você. Eles fizeram um conluio: vamos matar o José.
Não conseguiram matar porque Deus estava no negócio. Jogaram dentro de uma cisterna. Depois venderam para o Egito. Inventaram uma mentira para o pai, dizendo que uma fera tinha matado. E tinha mesmo, porque a fera era eles. E essa mentira desonrou o pai, e eles sabiam que não podia desonrar o pai. E aqueles homens sustentaram esta mentira por muitos anos. Por pelo menos 13 anos. Essa mentira estava no coração deles. Por esta inveja que brotou no coração deles, veio seca sobre a região. O rebanho dele começou a morrer. As plantações não deram mais o seu fruto. E eles começaram a padecer fome. Tiveram que se humilhar para o Egito. E lá Deus, pela sua graça e misericórdia, alcançou o coração daqueles homens. Mas eles invejaram. A inveja, o menino que Raquel tanto desejava, que nasceu debaixo de um manto de inveja, passou agora a ser alvo de inveja. Jesus foi alvo de inveja dos judeus, os pregadores da época. A Bíblia diz que por causa da inveja dos rabinos, mandaram Jesus para ser crucificado. E tem muita gente invejando o irmão, mandando ir para a cruz, matando o irmão no coração. Às vezes a pessoa fica, olha que maravilha, querido, mas por dentro está dizendo assim, podia ser eu. Por que eu não sou bonita assim? Por que meu cabelo não é assim? Aliás, por que eu não tenho cabelo? Por que eu podia ser magrelinho e tal? Não, meu Deus, vive lutando. Olha como é que está fulana, come, não engorda. Eu comi uma folha de alface, engordei. Ou a pessoa, meu Deus, por que eu sou magrela desse jeito? Eu queria ter um corpo mais ajeitadinho assim e tal. Vai casar? Oh, aleluia! Ou você acha que não tem isso no meio da igreja? Tá indo para o encontro, tá levando quantos da sua célula? Nossa, tanta gente. E quando você está levando? Nenhum. E aí o coração fecha. E no próximo ele não tem, no próximo ele não tem, e no próximo ele não tem. E a cada dia ele passa a ser mais, ele vai cada dia se amargurando mais. Ele entra em um sórdido sentimento, sujeito amargo dentro da igreja. Levanta suas mãos, canta, entrega seus dízimos e tal, mas o coração está ardendo de inveja. Por isso hoje Deus vai batizar o nosso coração de amor, porque São Paulo aos Coríntios diz assim: quem ama não é invejoso, não arde em inveja. Quantos querem ser hoje curados em nome de Jesus? Abra sua Bíblia no Salmo 37. Nós vamos falar agora de um outro tipo de inveja. O salmista diz assim, 37:1. Houve aí um desencontro entre nós aí, na informação, na comunicação. Ele diz assim no 37:1, salmo, você abre no meio da Bíblia, você acha o livro dos Salmos, e se procura aquele número grande, quem não tem a familiaridade com a Bíblia, e vai encontrá-lo. Ele diz assim, o Salmo 37:1: não te indignes por causa dos malfeitores. Eu fico indignado, porque às vezes a indignação é apenas um disfarce, é um desejo de fazer o que os malfeitores estão fazendo. Aí ele vai e continua dizendo o raciocínio dizendo o seguinte: não tenhas inveja dos que praticam o quê? Aqui não está falando no caso de Caim, que invejou o Abel, da Raquel que invejou a Lia, dos irmãos de José que invejaram José pelo progresso que eles tinham. Aqui já é um tipo de inveja, um sórdido sentimento de inveja, de invejar os malfeitores. O versículo 7 diz: descansa no Senhor e espera nele, não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo seus maus desígnios.
deixa a ira. Diga sim, Senhor, eu vou deixar a ira. Não te impaciente, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados. Ele está dizendo quem você está invejando, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Diga amém. Mais um pouco de tempo já não existirá o ímpio, procurarás o seu lugar e não acharás. Quando invejamos os maus, é nesse momento que começamos a relativizar a justiça, a honestidade. O próprio Deus, nós questionamos, começamos a trilhar uma rota perigosa, a rota do afastamento de Deus. Um dia desse eu vi uma matéria em uma revista, me parece que na Veja, dizendo: o crime no Brasil compensa, e fazia alusão aos homens do mensalão que já não estão mais presos, ficaram milionários e não pagaram praticamente nada para a justiça. Ora, talvez uma indignação que tem é que eu gostaria de ser aquele malfeitor. Ele é demais, ele apronta e está se dando bem na vida. Eu queria era ser ele. Olha só, o cara é casado, mas ele sai com outras mulheres. Eu gostaria muito de ter ido, de ir para as boates. Olha como é que estão esses jovens. Eu queria entrar num bar e pedir uma loira gelada, botar o pé em cima da mesa e ficar aí, nada aí para o futuro. Esses caras que estão fazendo isso, estão roubando, eles estão dando bem na vida. Olha a casa que ele tem, olha o carro que ele tem, olha só onde os filhos deles estão estudando. Olha, viajou para os Estados Unidos, vai fazer compra, e o sujeito não vale nada, ele é um ímpio. O salmista está dizendo: cuidado com esse tipo de ira, porque você pode estar alimentando uma inveja dos malfeitores. E aí você começa a relativizar a honestidade, dizendo: será se vale a pena ser honesto? Será se vale a pena levantar 5 da manhã e trabalhar? Será se não seria melhor fazer uma falcatruazinha lá no trabalho? Porque o meu colega está fazendo isso, está se dando bem. O cara trocou de carro. Eu estou com esse carro velho aí, pagando a prestação. Sou um homem de Deus, olha como é que está isso. Aí o cara passa, ele começa a olhar. Esse tipo de pensamento é um pensamento terrível no coração do homem. Sabe quem teve esse tipo de pensamento? Asaf. Sabe quem era Asaf? Quem era Asaf? Um levita, um salmista, um cara que o Davi escolheu. Todo mundo sabia quem era Asaf. Se Asaf hoje, Asaf estaria nas mídias sociais, porque é o Asaf. Olha, vamos aprender com o Asaf. O Asaf vai estar, o louvor hoje vai ser tremendo, porque o Asaf sabia ministrar o altar de Deus com a canção. Mas se você abrir o Salmo 73, e a gente vai abrir agora, você vai ver o que o Asaf começa a dizer. O Asaf diz assim no Salmo 73. Acharam? Eu também vou achar. Aqui é mais fácil de achar. Está projetado aí? Então vamos ler aqui. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel. Está bem, está crente. Para com os ímpios de coração. Ele disse assim: quanto a mim, o Asaf, o famoso, os meus pés quase que se desviaram. Quem aqui quase já se desviou do caminho? Tem gente assim? Quase que eu tropecei. Pouco faltou para que escorregassem os meus pés, pois eu tinha inveja dos nécios. Quando vi a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na sua morte, mas firme está na sua força. Não se acham em trabalhos como outros homens, nem são afligidos como os outros homens. Por isso
A soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de adorno, os olhos deles estão inchados de gordura, eles têm mais do que o coração podia desejar, são corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, põem as suas bocas contra os céus e as suas línguas andam pela terra. Por isso o povo dele volta aqui, e águas de copos cheios se lhes espremem. E aí ele começa, não dá para a gente ler tudo o salmo, mas olha para mim aqui, porque Deus vai tratar com você hoje em muitas coisas. Esse homem não era qualquer um, ele era um levita escolhido, um famoso levita. Ele disse assim: eu quase que me desviei, por um triz eu teria me caído, porque eu comecei a ter inveja dos ímpios. Parece que eles vivem. Mais adiante ele disse assim: do que me adianta ser honesto? Por que eu tenho essa honestidade? Por que eu vivo renunciando a mim mesmo, só para viver uma vida honesta? Até que ponto isso vale a pena? E tem muita gente cobiçando a vida dos ímpios, desejando ser como um deles. Precisa ter o amor de Deus no coração, porque o amor não arde inveja. No versículo 21, ele diz assim, do Salmo 73, não é isso? Olha só o versículo 21. Quando foi que ele se retratou diante de Deus? Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional a sua presença. Todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Destrói todos que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a ti, ó Deus. No Senhor Deus eu ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. O Asaf se arrependeu e retomou a caminhada de homem de Deus. Quando foi isso? Quando as suas entranhas se moveram. Ele disse: eu sou como um bruto na presença de Deus. Eu não sei se você está entendendo o que Deus quer falar para você hoje. Nós já estamos falando agora desse tipo de sentimento. O versículo 30, o Salmo 37, abre aí é mais fácil de achar os Salmos. 37, 1. Ele diz: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois ele dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor, faz o bem, habita na terra e alimenta-se da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. E ele começa a falar. No versículo 7 diz assim: descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera no seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Este salmo ele vai falando sobre o justo e sobre o ímpio. Agora, diante de tudo isso, e você vê renomados homens e mulheres de Deus que foram vítimas desse sentimento. E
há tantos outros exemplos. O rei Acabe, um rei tendo inveja do súdito. Nas cercanias do palácio havia uma vinha linda de um homem chamado Nabote. O Acabe teve tanta inveja da plantação de vinha que ele chegou em casa, se deitou e ficou com febre de inveja. Você acha que isso não é tenebroso? O que aconteceu com esse menino? Que foi, meu rei? Foi picado de algum mosquito? Não, é a natureza caída que está desejando o que é dos outros. É a sua própria incompetência aí sendo manifesta. Ele está ardendo em febre. Ele é um rei, ele tem tudo o que ele pode. E o Nabote só tem uma vinha. E a mulher dele é infernal, mandou matar o Nabote por causa da inveja de Acabe. Deus tirou o reino de Acabe. A história de Acabe foi um fracasso. O reinado de Acabe foi uma derrota por causa da inveja. E se cercou de uma mulher que dava respaldo para a inveja dele. Se for possível, até mato, desde que os seus sentimentos sórdidos sejam saciados. Um minuto de silêncio. Os invejosos vão se cercando de pessoas iguais. Ele vai construindo dentro da própria igreja, do trabalho, aquele grupo. Ou seja, são os jactanciosos, são os que separam, são os que vão classificando. Olha, aqueles conquistam, aquele é riquinho, a gente não é riquinho, então vamos estar juntos aqui. Não, vamos sentar aqui, porque aqui só tem maranhense, aqui só tem baiano, vamos ficando daqui. Aqueles não entendem a nossa baianice, não entendem isso. E aí nós vamos criando, e o Brasil hoje está segregado, o Brasil hoje está dividido em classes, em situações que isso é nocivo para qualquer grupo. E a igreja de Jesus está com a mesma doença, dividida entre pentecostais, os que não são pentecostais, os que são da visão, os que não são da visão, os que são isso, os que não são aquilo. Isso é um sentimento de separação, isso é coisa do inferno. Deus quer remover isso do nosso coração. Há um só rebanho e um só pastor. Estenda a igreja dentro da família. Aí faz já viu? Não, eu vou fazer um churrasco aqui, mas só entre a gente. Espalha não, fulano não pode estar não. E isso às vezes revela, sabe o quê? A falta de amor no coração. Jesus nunca se fechou em nenhum grupo. Até no dia que ele foi ter um descanso nos apóstolos, se tornou um clássico da igreja, a multiplicação dos pães. Até no momento em que ele desejou isolar, e os apóstolos disseram: meu Deus, vai sair por aí, gente, vai matar alguma ovelha em alguma fazenda, vai pegar algum trigo, vai para lá, deixa a gente descansar. E a Bíblia diz que Jesus teve compaixão daquele povo, porque era como ovelhas que não tem pastor, e disse para ele assim: olha, dá comida para esse povo, multiplica os pães, alimenta essa multidão, porque Jesus agrega a todos à sua volta, seja bons ou sejam maus. O sol não nasce só para os bons, nasce para os ímpios também. A chuva não cai só para os bons, ela cai também para os ímpios. E quando tratamos as pessoas assim, revela em nós o amor de Deus. Amar pessoas não significa aprovar o seu comportamento. Jesus nos amou primeiro, mesmo que não aprovava o nosso comportamento, mas nos amou. E Ele permitiu que chegássemos até Ele. E quando chegamos até Ele, Ele nos tocou
Aquela mulher adúltera que não podia chegar perto de nenhum juiz, ninguém podia tocar nela, que era imunda, tinha que atirar pedra e não tocar com a mão. Mas ela estava aos pés de Jesus. E ele deu uma chance para os executores e para aquela que era ré. Ele disse assim: vai, eu não vou te condenar, vai, não peques mais. Mas ele permitiu, pelo amor que ele tinha no coração, que aquela mulher viesse até ele. Hoje Jesus nos recebe. Qual que é o antídoto da inveja? Está nesse salmo que a gente leu agora. O salmista diz assim no versículo 3: confia no Senhor e faz o bem. Tem alguém conquistando? Deixe conquistar. Tem alguém avançando? Deixe avançar. Mas quanto a você, confia no Senhor e não faz o mal, faça o bem. Habita na terra e alimenta-se da verdade. Quem alimenta-se da verdade não pode se alimentar da inveja, porque a verdade já está no seu coração. Ele continua dizendo: agrada-te do Senhor, tenha prazer do Senhor. Se alegre com a Bíblia, se alegre com a igreja, tenha prazer no Todo-Poderoso, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Ele nunca vai satisfazer um desejo que nasceu, nem um sentimento de inveja. Ele vai satisfazer o desejo de quem agrada do Senhor. Aí ele continua: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Ele diz assim: olha, ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito brilhará mais que o sol do meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele, e não te irrites por causa do homem mau que prospera em seu caminho. Deixa ir, o versículo 8, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Ou faça como o Asaf: quando o meu coração se amargou e as minhas entranhas se moveram, quando eu me arrependi do que eu estava desejando, que era dos outros. Ele continua dizendo, versículo 22 do Salmo 73, eu estava embrutecido e ignorante. Estou relendo o texto. Era como irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebe na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. E assim nós vencemos o espírito de inveja em nome de Jesus. Quem quer vencer isso? O salmista diz assim, o Asaf: certamente isso acabará mal. Não tenhas invejas. E bom é ter um homem como Asaf, que não tinha máscara. O pior é quando você acha que Asaf é Asaf, quando Asaf já não é mais Asaf. É quando você acha que o levita é um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus, mas de repente ela já não é mais, ele já não é mais.
porque está corroendo de inveja. Isso certamente vai acabar mal. Então hoje à noite, baseado nos 10 mandamentos do amor de 1 Coríntios 13, esses 10 mandamentos, isso é invenção da minha cabeça, é apenas para a gente, mas os mandamentos estão lá. Quando ele chega agora no terceiro, se você ama, você não vai ter inveja. Você vai celebrar com quem fala em línguas, com quem profetiza, com quem tem fé. Porque hoje nós conhecemos em parte e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, aquilo que em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino e pensava como menino. Mas quando me tornei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Hoje estou olhando como que por um espelho de modo obscuro, um vidro embaçado. Mas um dia veremos como ele é, face a face. E assim eu vou conhecê-lo, como também sou conhecido. Resta, pois, essas 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Os 3. Mas o maior destes é o amor. E quem ama não arde em invejas. Eu vou fazer uma oração por você e por mim. Que se tem alguém que foi confrontado enquanto lia estes textos, fui eu. A Bíblia ela é uma verdade que liberta. Não viva uma máscara como Asaf. Seja você autêntico diante de Deus. Até o seu pecado precisa denunciar. Dizendo: Senhor, o Asaf dizia: eu quero ser honesto diante do Senhor. Eu coloquei em xeque a sua existência. Eu acusei o Senhor. Como aquela parábola do vinhateiro que saiu às 7 da manhã e contratou trabalhadores para a vinha. Saiu ao meio-dia, contratou outros. Às 3 da tarde contratou outros. E às 5 da tarde contratou outros. Às 6 encerrou-se o expediente, diz a parábola de Jesus. E quando encerrou-se o expediente, o dono da vinha pegou um denário que havia acordado com todos eles, os que entrou às 7, o que entrou meio-dia, o que entrou às 3, o que entrou às 17, ele combinou um denário. E quando ele tirou um denário e deu para aquele que trabalhou 1 hora, ele se alegrou, ele celebrou: eu trabalhei 1 hora e ganhei um denário, vou levar pão para os meus filhos. Aquele que começou às 7 se encheu de inveja e disse assim: tu és injusto, porque nós começamos aqui às 7 da manhã e tu deste para a gente um denário, e esses caras trabalharam 1 hora. Eles poderiam dizer assim: uau, que fantástico, nós fizemos hoje um período longo de trabalho, ganhamos apenas um denário, mas isso é justo? Foi o que acordou-se comigo, o dono da vinha. Mas vocês, que maravilha, vão embora, celebre, estou me alegrando com você, que em 1 hora você ganhou muito mais que eu. Tem gente que chega aos 50, aos 60 anos e começa a arder de inveja com aqueles que começaram a vida e está prosperando. Tem gente que se enfurece, que está na igreja há 20 anos, há 30 anos, nunca ganhou uma alma. O sujeito se converteu há 3 meses, já trouxe a família para a igreja. Ele devia se alegrar com estes? Não, ele se enfurece e começa a questionar a justiça do vinhateiro, que Jesus diz que é Deus. Tu és injusto, injusto para comigo, questionando a honestidade e a justiça. E o dono da vinha disse assim: quanto que eu combinei com você? Ele: 1 denário. Receba o que é teu e cala sua boca e vai embora. Eu dou para este o que eu quiser, como quiser e o quanto eu quiser, porque o dinheiro é meu.
Deus está dizendo: eu abençoo a esse o quanto eu quero. Aprove a Deus dê mais filho a Lia do que a Raquel. Entre tantos irmãos de José, Deus chamou José porque Ele quis. Por que tem gente que começa a trabalhar jovem? Como eu celebro, me alegro e ver jovens empresários, jovens estudantes que estão avançando na vida, que eu não tinha as ideias que ele tem hoje quando eu tinha 20 anos. Porque esses avançam mais. E eu tenho que celebrar com aqueles que chegaram depois de mim e estão fazendo mais do que eu. Foi isso que Jesus disse na vinha: o trabalhador é a igreja, e o dono da vinha é Jesus. Eu dou a quem eu quero e quando eu quero. Eu abençoo a quem eu quero. É uma escolha de Deus. Se alegra com aqueles a quem Deus está abençoando, que você vai receber, ainda que seja das migalhas. Como aquela mulher que disse: eu me alimento, nem que seja das migalhas. Que Deus remova hoje do nosso coração esse sentimento. Tem muita gente paralisada na vida, no ministério, na vida financeira, porque tem um espírito de inveja no coração. Essa é a noite de cura para você. Essa é a noite de libertação para você. E não fique com medo de avançar, porque dentro da sua família tem gente que está bloqueando você por causa de inveja. Não fique com medo de avançar dentro da igreja. Avance! Deixa os invejosos, que Deus trata com eles. E Deus está tratando com muitos nessa noite. Fica de pé para a gente orar nessa noite. Aleluia.